Sejam bem-vindos à nossa videoaula do curso Jesus Cristo Evangelho Eterno, a aula número 8. Nesta videoaula nós iremos tratar de dois assuntos. Uma é a do Salvador Jesus Cristo como o Messias e também falar um pouquinho sobre o sacramento e sua instituição. Muito bem. Ao começarmos, eu queria que você pensasse em um momento da sua vida em que você esperou a chegada de algo ou de alguém, um parente importante, alguém que aguardava há muito tempo. Pois bem, os judeus aguardavam há muito tempo a profecia que encontra-se em Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 2. E eu queria que você lesse estes versículos, tendo em mente uma pergunta. Bem, de quem a profecia fala? Ou seja, é sobre quem essa profecia? Tá bom? Faça essa leitura, lembrando de pausar o vídeo após finalizá-la. Muito bem. Bom, após ler estes dois versículos, de quem realmente ele fala? Com certeza, você deve ter chegado à conclusão de que ele fala sobre o próprio Salvador Jesus Cristo. Da vinda de um ungido, de alguém há muito esperado pelos judeus. Sim, alguém que traria boas novas às pessoas que eram mansas, alguém que foi a restaurar os corações contritos, a pregoar paz e liberdade e abrir a prisão aos presos. Sim, o nosso Salvador Jesus Cristo. Tendo isso em mente, imagine esta cena. Pois bem, assistiremos um vídeo agora que retrata exatamente o momento em que essa escritura havia se cumprido. Assista então um pequeno vídeo e depois voltaremos para debater este assunto. Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai lehitpa'er hakiton miye ha'elef ve'hatzair l'goy atzum ani Adonai Bita Achishena. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo
que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. Muito bem. Que lindo vídeo, que linda mensagem dada pelo Salvador. Bom, agora vamos debater um pouco sobre esta declaração encontrada em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Como vocês resumiriam a mensagem do Salvador, que o Salvador transmitiu em Nazaré naquele dia? Bom, certamente você nos diria que essa mensagem ela reflete exatamente uma mensagem de testemunho próprio do Salvador Jesus Cristo. Bom, uma outra pergunta para a ponderação seria: em sua opinião, qual o significado das afirmações "O Senhor me ungiu" e "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos"? Bom, esta foi uma afirmação muito forte, mas precisamos entender que o Salvador Jesus Cristo testificou dele mesmo como o Messias. E Messias como Cristo significa ungido, né? Ungido. Bom, e mais uma ponderação é como Jesus cumpriu a profecia de Isaías que ele mesmo leu, lá nos versículos 18 a 19. Bom, lembramos claramente que o Salvador Jesus Cristo cumpriu todas as profecias, e especificamente essa ao realizar a sua expiação sagrada. Temos que nos voltar à mente que todas as profecias que foram faladas sobre o Salvador Jesus Cristo, elas foram cumpridas, né? Algumas dessas profecias se encontram nestes versículos. Isaías 7,14, que fala: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Também se cumpriu como em Zacarias 9:9, né, onde alegra-te, exulta, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá, e a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Também, através da sua ressurreição, né, da sua morte também, disseram que poriam ele numa sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca, conforme Isaías 53:9. Salmos 22:16 fala que: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Todas essas oportunidades, todas essas profecias messiânicas foram cumpridas quando o Salvador veio a esta terra. Portanto, podemos afirmar com plena tranquilidade que o Salvador Jesus Cristo, ele nasceu, viveu e morreu de forma a cumprir as profecias messiânicas. Podemos ter certeza disso. Muito bem. Bom, vamos falar de uma outra profecia então. Encontra-se em Mateus 21, dos versículos 6 ao 11. Você irá ler essa escritura e poderá então perceber um dos acontecimentos muito importantes em que o Salvador Jesus Cristo foi recebido como o Messias. Pause o vídeo até finalizar sua leitura. Muito bem, voltamos agora
depois dessa leitura tão importante? Bom, algumas perguntas nós podemos refletir após ter lido estes versículos. A primeira delas é: por que o povo de Jerusalém recebeu Jesus Cristo daquela forma? Ora, nós sabemos que até então o Salvador e sua fama estavam crescendo, né? E eles realmente o receberam de maneira grandiosa, porque Cristo já era famoso entre eles e o povo agora reconhecia o Messias chegando. Muito bem. Uma outra pergunta é: como vocês acham que teriam agido se estivessem lá? Pensem sobre isso. Você teria feito exatamente como a multidão? Pois bem, a multidão então bradou o Salvador com o brado de Hosana. Mas o que seria isso? Bem, Hosana é uma palavra hebraica que significa salvar-nos, salva-nos, e é usada para louvar e suplicar. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as multidões bradavam Hosana e espalharam ramos de palmeira no caminho do Senhor, demonstrando assim a sua compreensão de que Jesus era o mesmo Jeová que outrora libertara Israel. Eles reconheciam Cristo como o Messias há muito esperado. A palavra Hosana tornou-se uma aclamação ao Messias em todas as épocas. O brado de Hosana foi incluído na dedicação do templo de Kirtland e hoje faz parte da dedicação dos templos modernos. Muito bem. Vamos então agora ao nosso diário de estudo. Gostaria que você escrevesse no seu diário de estudo o que você tem a ganhar se aprender a identificar as profecias messiânicas. Escreva seus sentimentos a respeito destas coisas. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Continuando o nosso estudo, observem esta gravura. Bom, na época do Novo Testamento, os judeus acreditavam que o Messias, da linhagem de Davi, um dia viria salvar seu povo. Muitos acreditavam que ele os libertaria do domínio romano, da mesma forma que Jeová libertara os israelitas do Egito. Muito bem. Então, vamos agora ler João, o capítulo 6, versículos 5 a 15. E depois vamos debater algumas coisas, né? Qual o milagre que Jesus realizou, né? Como vocês descreveriam a reação do povo e como, em sua opinião, por que as pessoas reagiram daquela forma. Leia as escrituras, lembrando de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Bom, descobriu então as respostas às perguntas que nós fizemos? Vou relembrá-las. Nesta ocasião, que milagre Jesus realizou? Bem, ele realizou o milagre da multiplicação dos pães, não foi isso? Muito bem. Qual foi a reação do povo, então? Bom, notem que no versículo 14, diz claramente que, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Este o profeta se referia à posição do Messias. Sim, porque tem aquela profecia do início da aula de que viriam arrebatá-lo, né, que ele viria salvar todo o povo. E desejavam fazer dele o rei, né? Jesus, então, não permitindo, retirou-se para o monte. Ora, a próxima pergunta é: por que eles reagiram assim? Essa resposta foi dada pelo Elder Bruce R. McConaughey, que diz o seguinte: existe uma tradição ensinada pelos rabinos e firmemente arraigada na mente do povo, a de que
quando o Messias viesse, alimentaria o povo com pão do céu. Ora, Jeová alimentou os filhos de Israel com o maná lá no deserto. E todos sabiam que esta seria então um milagre que seria dado pelo Messias, na confirmação de que alguém era o Messias. Vejamos agora então como o Salvador reagiu a essa situação e o que ele ensinou sobre isso. E vamos estudar isso nesses versículos de João 6, do 31 em diante. Então faça essa leitura, tá certo? Descobrindo qual foi aí a reação do povo e por que reagiram desta maneira. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Então, encontrou algumas respostas? Bom, algumas perguntas para essa escritura seriam, em sua opinião, por que tantas pessoas rejeitaram Jesus Cristo naquele dia? Bom, a resposta você deve ter encontrado. Eles consideraram esse discurso um discurso duro. Agora, por que eles consideraram esse discurso duro? Relembremos que eles acreditavam que o Salvador do mundo viria para poder trazer alimento para eles, ou que iria alimentá-los novamente. Porém, o Salvador Jesus Cristo disse que não os alimentaria com pão, mas com algo que seria para sempre, algo eterno, ao qual ele estava se referindo era o seu próprio Evangelho, né? Então, eles pararam, né? Os discípulos pararam de seguir o Salvador, não andavam mais com ele. Bom, e como reagiram os seus apóstolos? Bem, a resposta encontra-se nos próximos versículos, né, que são os versículos 67 a 69. O Salvador pergunta: vocês também querem se retirar? E Pedro, o grande Pedro, disse que não sabia para quem ir, porque ele tinha as palavras de vida eterna, e ele acreditava que o Salvador era o Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que afirmação maravilhosa! Agora pensando nessa afirmação, como completaríamos essa frase? Se aceitarmos Jesus Cristo em seu papel de Messias, então, faça uma ponderação. Pense em algumas respostas. Sobre esse assunto, o presidente David O. McKay disse o seguinte: o que sinceramente pensamos de Cristo em nosso coração determinará o que somos, determinará grandemente quais serão os nossos atos. Nenhuma pessoa pode estudar essa personalidade divina e aceitar seus ensinamentos sem sentir uma influência edificante e refinadora dentro de si mesmo. Que citação maravilhosa! O que pensamos de Cristo determinará realmente quem somos e o que faremos. Quais serão nossas ações? Pensando agora nesse assunto, volte ao seu diário de estudo e escreva: o que pode fazer esta semana para demonstrar sua crença em Jesus Cristo? Escreva algumas coisas que você acredita que pode fazer para demonstrar sua verdadeira crença no Salvador Jesus Cristo. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Pois bem, amigos, voltamos agora à parte final da nossa aula para falar um pouquinho sobre o sacramento. Olhando essa gravura, gostaria que você ponderasse a seguinte pergunta: como vocês se sentiriam se o Salvador preparasse, abençoasse e servisse o sacramento pessoalmente para você? Já pensaram nessa possibilidade? Quão honrado vocês ficariam?
Pois bem, a escritura que encontra-se em Lucas 22:15 fala algo muito interessante. É uma escritura muito pequena, então vamos ler juntos. Que diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ora, por que motivo o Salvador quis passar a Páscoa com seus apóstolos? Já pensaram nisso? Pois bem, a resposta encontra-se na Escritura, que está em Mateus 26, do 26 ao 28. Então vamos dar um tempinho para você ler. Pause o vídeo até finalizar a leitura, procurando então esta resposta. Muito bem, encontrou a resposta então? Bom, vou repetir a pergunta, tá certo? Por que o Salvador então queria passar aquela Páscoa tão maravilhosa com seus apóstolos? Bom, nestes versículos encontramos que o Salvador desejava muito instituir um novo ritual ou uma nova cerimônia entre seus apóstolos. Esta cerimônia seria chamada o sacramento, e considerada como um novo testamento. E o que seria isso? Um novo convênio. Sim, um novo convênio. Vocês sabem que o sacramento é dessas ordenanças que fazemos todos os domingos. Bom, se naquele momento Jesus instituiu um novo testamento ou convênio, que convênio ele estaria então substituindo? Bom, a resposta para esta pergunta é o sacrifício de animais, ou o derramamento de sangue no sacrifício de animais. Você já sabe disso, não é? Pois bem, o elder Deligne Oaks disse o seguinte: o sacramento é a ordenança que substitui os sacrifícios de sangue e as ofertas queimadas da lei mosaica. E com ele veio a promessa do Salvador: todo aquele que a mim vier, com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Então, podemos definir claramente o princípio. Jesus Cristo cumpriu o antigo convênio e estabeleceu um novo convênio por meio do sacramento. Agora, se perguntarmos a você qual seria um outro motivo para que o Senhor estabelecesse esse convênio ao instituir o sacramento? Bom, vamos encontrar essa resposta em 3º Nef 18, do 7 ao 11. E você fará essa leitura agora. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Bom, já encontrou a razão então? Porque nós tomamos o sacramento. Bem, a grande razão é que, tomando o sacramento nos ajuda a lembrar do Salvador. Eis aqui mais algumas perguntas para você ponderar sobre isso. Tá bom? De acordo com o Salvador, por que ele instituiu o sacramento então? Bem, acabamos de dar a resposta para você, não foi? Então, por que é importante que nos esforçarmos para lembrar do Salvador durante o sacramento? Faça essa ponderação. Pondere também: se não nos lembrarmos do Salvador e do que ele fez por nós, que significado o sacramento terá para nós? Bom, o sacramento ele é muito, muito importante para cada um de nós. É muito importante estar digno para tomar do sacramento. O elder John Grobeck disse o seguinte: se desejamos melhorar, que é o mesmo que arrepender-nos, e não estivermos sob restrição do sacerdócio, então, em minha opinião, somos dignos.
Se, entretanto, não temos nenhum desejo de melhorar, nem intenção de acatar a orientação do Espírito, devemos indagar: será que somos dignos de participar? Ou estamos zombando do próprio intuito do sacramento, que é atuar como estimulante do arrependimento e do progresso pessoal? Nossa, pense nisso. Se tomarmos o sacramento em espírito de oração e de contrição, podemos ser redimidos de nossos pecados, exatamente como ocorreu quando fomos batizados. Olha o que o Elder Oaks fala. Ele diz: se não houvesse algo para nos purificar novamente após o batismo, todos nós estaríamos perdidos no que se refere às coisas espirituais. Não é possível que tenhamos a companhia do Espírito Santo e no juízo final sejamos condenados a sermos afastados para sempre. Somos imensamente gratos, porque o Senhor preparou um processo pelo qual todos os membros batizados de sua igreja possam ser purificados do pecado periodicamente. O sacramento é parte essencial deste processo. Está vendo? Conseguem perceber quão essencial é o sacramento para nossas vidas? Eu espero que sim. Ele próprio complementa: recebemos o mandamento de arrepender-nos de nossos pecados. Buscarmos o Senhor com todo o coração, com o coração quebrantado e o espírito contrito, e tomar o sacramento de modo condizente com os convênios sagrados em que ele implica. Quando renovamos o convênio batismal desse modo, o Senhor renova o efeito purificador de nosso batismo. Assim, somos purificados e podemos ter o seu Espírito sempre conosco. A importância disso fica clara no mandamento que o Senhor deu de que tomássemos o sacramento todas as semanas. Bom, quando tomamos o sacramento dignamente, renovamos todos os convênios que fizemos com o Senhor. Que maravilhoso! Eu sei que Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório, através dele nós tomamos o sacramento, e tomando o sacramento dignamente, renovamos nossos convênios com Deus. Eu realmente sei disso. Bem, agora resta então ir ao diário de estudo. E queria que você escrevesse: como você pode ofertar um coração quebrantado e um espírito contrito ao tomar o sacramento? Escreva 1 ou 2 frases explicando isso. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua designação. Bem, chegamos ao final da nossa aula e é hora de você enviar suas anotações ao seu professor. Ou também enviar um e-mail para o institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju para enviar suas respostas. Muito obrigado e até a próxima videoaula.